Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional, hoje recebendo uma parcela do núcleo de organização da 11ª edição do Feverestival Campinas, a Érica Cunha e a Cíntia Margaret. No primeiro bloco a gente deu uma pincelada sobre o que é o Feverestival, onde ele vai estar presente. Tem mais alguma novidade para esse ano? Muitas. Mais algumas, né? Mais algumas. Uma delas é a Mostra de Bolso. É o primeiro ano que a gente está experimentando esse formato. A Mostra de Bolso a gente convidou grupos que estão localizados nesse momento no distrito de Barão Geraldo para abrirem as suas portas e receberem o público e compartilharem um pouco a sua forma de criação e de produção artística, né? Fora de um grande eixo Rio-São Paulo, das capitais, enfim, a sua forma de se organizar aqui em Campinas e de existir aqui. Além disso, foi o primeiro ano que, durante o edital, né? O edital já é o segundo ou terceiro ano que existe um edital de seleção de espetáculos, mas é o primeiro ano que a gente selecionou cenas curtas. Então foram selecionados 12 cenas curtas. Só que como as inscrições foram muito vastas, a gente decidiu fazer mais uma novidade junto. Que daí foram selecionados 2 curtas-metragens. Tá, o que é cenas curtas? Cenas curtas, cenas curtas são ações que até a gente chamou depois de outras cenas, para unir também dança, teatro, música, performance, instalações, de um tempo máximo de 15 minutos. Então, são intervenções de, no máximo, 15 que permeiam a programação. E aí, como a Érica disse, na hora de selecionar, a gente teve também muitas inscrições de curta-metragem. Porque como a gente abriu para diversas linguagens, também interessou a audiovisual. Então, a gente selecionou 2 curtas-metragem que vão fazer uma programação numa novidade desse ano, que é Curta à Praça, com cena curta e curta-metragem. Então, logo na terça, dia 3, a gente tem esse evento, Curta à Praça, que vai garantir um encontro para assistir curta-metragem e para a exibição de uma das cenas curtas. E essas cenas curtas são apresentadas tanto na Invasão, hoje vão ter várias espalhadas por aí, quanto nos nossos pontos de encontro, ou mesmo nesse dia do Curta à Praça. Então, essas cenas, elas pipocam na cidade ao longo do Festival. E tem alguma coisa de gastronomia aqui, o que é? Isso, esse é o ponto de encontro. A gente fala que a gastronomia e a arte unidas. Porque com os nossos tradicionais, desde também do que a gente estava falando antes, do como o festival existiu por tanto tempo, a gente sempre teve o apoio dos comerciantes da rede de gastronomia de restaurantes de Barão Geraldo. Ao longo de toda a trajetória, você pegar todos os materiais do festival, não tinha nenhum símbolo lá de patrocínio, mas tinha um monte de apoiador. E esses apoiadores, esse ano, a gente contempla com uma programação artística nos seus espaços. Então, a cada noite, a gente tem no restaurante daquela noite ou no bar daquela noite um encontro com os artistas que participaram ao longo do dia, um bate-papo e uma apresentação da artística lá. Então, é esse que está unindo arte e gastronomia. Todas as noites é possível a gente se encontrar ainda numa extensão aí pelos bares e restaurantes. Amanhã tem uma abertura na Concha Acústica do Taquaral, convidando a população. O que vai acontecer lá na Concha? Na Concha, o espetáculo, o primeiro espetáculo da programação Mistério Bufo, da Companhia La Mínima de São Paulo, que já estiveram em uma outra edição no festival, com a Noite dos Palhaços Mudos, e dessa vez eles vêm com esse espetáculo que é premiadíssimo, que já foi uma grande referência que nunca aconteceu em Campinas. E pela primeira vez o festival abre na Concha Acústica, então a gente convida todo mundo a estar presente, tem 2.500 lugares para que todo mundo possa acompanhar esse espetáculo belíssimo. É a partir de que horas? O espetáculo é às 20 horas na Concha Acústica e nós temos 2 ônibus saindo gratuitos para levar também espectador. Então às 18h30 é possível pegar o ônibus cultural do festival na Prefeitura de Campinas e às 6h30 também, às 18h30, em Barão Geraldo, na Praça do Coco. Então, a gente tem 2 pontos também levando a população para lá. Então, quem quiser ir... Tem como ir, não tem desculpa. Não tem desculpa, né? Não pode botar a culpa no transporte. Foi difícil, quando que vocês conseguiram a verba do PROAC? Quando que chegou para vocês a notícia? Só chegou em outubro, né, que foi quando saiu mesmo o resultado. É sempre muito difícil esse período de decidir, vamos realizar, vai acontecer.
Então, a gente já estava no período de, ok, que tamanho ele vai ter, que ele vai acontecer, ele ia acontecer. Só que aí que tamanho, que proporção ele ia poder ter, depende desses retornos financeiros. Vocês tinham que ter na manga um plano A, B, C, D. A gente sempre começa o ano com A quase ao Z, assim. E esse era um dos momentos decisivos, né? A gente teve já desde 2014, para o Festival retornar, uma grande parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Cultura. Então, a gente sabia de alguns respaldos, de algumas parcerias que a gente poderia contar, então isso já estava determinado e feito todas as reuniões desde o primeiro semestre. Então, a gente ia tendo as garantias, tipo um tamanhinho, outro tamanho. E outubro é que saiu o resultado mesmo do PROAC, que fez a gente falar, agora vamos preparar o chamamento, que é esse nosso edital convocatória para espetáculos, vamos preparar tudo que está garantido com o PROAC e continuar alçando e tentando outras parcerias. Eu imagino que a hora que chegou a correria, quer dizer, a correria vai ao longo do ano, Sim. né? Vocês têm, obviamente, outras atividades. Sim. E o Feverestival acaba sendo uma atividade paralela em determinados tantas momentos. Outras coisas, E a atividade principal em outros momentos, e a principal vira paralela, e a paralela vira principal. A gente vai no malabares. Você vai jogando ali. Deu muita correria? Muita. Assim, né? A partir de outubro? Sim. Assim que a gente soube, porque na verdade a nossa expectativa sempre é muito grande. Mas o bom também é que para poder estruturar um bom projeto para o PROAC, já estava tudo muito bem alinhado e planejado em termos de cronograma, em termos de tudo que a gente precisaria executar. Então foi só vamos cumprir exatamente isso que vai dar certo. O que está programado é o que vai fazer dar certo. E aí começam a se somar mais equipes também. Então, a partir do resultado do PROAC, a gente tem há muitos anos, eu e a Érica estamos na organização. Tem mais 2 pessoas no núcleo de frente, que ficou com a gente desde a escrita do projeto, né? A Cristiane Taguchi e a Mariela. E aí foi a hora de já começar a somar mais equipe. Logística, os curadores, os parceiros, então foi... Hoje são quantas pessoas na Trabalhando agora a gente está em 64 pessoas, entre a área de comunicação, registro audiovisual, produtores, anjos, toda a logística, que a gente tem daí a logística de transporte, alimentação, hospedagem. E para ter toda essa equipe, também a gente está, dentro desses 63, nós temos muitos que são estudantes da Unicamp. Então, se somam para aprender. Que se somam dentro desses 63, é uma área formativa também. A gente tem os cursos, né, que estão de área de formação oficiais, e tem também esse que veio através de uma convocatória Unicamp, em que a gente começou desde o ano passado, em dezembro, a fazer encontro com alunos e prepará-los para a área técnica e a área de produção. Então, em Campinas vai começar a pipocar ótimos produtores e técnicos. E você falou que em 2012, 2013 acabou não acontecendo. Quais foram os motivos? Os grandes motivos foi a falta de financiamento, a falta de recurso. Porque já era um histórico de muitos anos de guerrilha, de muitos anos de parcerias, de muitos anos com os artistas também se doando e vindo, né, por valores muito simbólicos. Então isso também começa a esgarçar, né? Ficar desgastante para todos os lados. E teve fatores determinantes que foram o fechamento de diversos teatros em 2011. E era um período em mudanças também em secretarias de cultura. Foi um período público bem difícil. Conturbado da cidade. Né? Foi um período da cidade e isso afetou todos os setores, inclusive o cultural, e o festival foi um reflexo. Porque mesmo que com pequenas parcelas, ele ia tendo pequenos apoios da prefeitura e tudo. Em 2011 não tinha nem com quem dialogar. E em Barão Geraldo, o Espaço Cultural Semente estava sofrendo também com a especulação imobiliária. Então foi todo junto, vai somando. Então o Espaço Cultural Semente, que era um grande barracão, que acolheu o festival por muitos anos. Era um parceiro desses de primeira linha também. Ele teve suas portas fechadas. Ele fechou em 2011, então foi uma sequência de... E a gente falou, ok, então com todo esse cenário, é hora da gente se reestruturar e pensar como voltar. E aí que a gente trabalhou ao longo, ele parou de existir para a população, mas não para a gente. Então, para a gente, ele ficou ali na incubadora, em estudo, também que equipe conseguiria fazer. Daí foi um período que outras organizadoras, a gente já há alguns anos mantinha um núcleo com 4. E foi um período que 2 daí mudaram para São Paulo. Foi um período que a gente falou, ok, então vamos reorganizar tudo para poder voltar com impacto.
E acho que foi o que está sendo construído, assim. Mas apesar da pausa, a gente, como a gente falou, a gente não parou mesmo. No primeiro ano de pausa, a gente fez o que a gente tentou chamar de entre-feverestival. Falei assim, então se esse ano a gente não consegue o festival inteiro, vamos fazer um entre, ver o que é possível. Foi uma oficina, e foi só uma oficina e pequenos eventos, uma conferência e uma sarauferência. Foi, né, aquele ano. No ano seguinte, a gente fez um manifesto. Então, a gente soltou em redes sociais, panfletou na rua durante o mês de fevereiro, o Falta Feverestival. Era para ser a 10ª edição naquele ano, que era em 2012. Então, ele era até um X, assim, bem marcante de falta, né? Falta Feverestival e o que falta, se falta Feverestival. E aí foi um manifesto que acabou contagiando muitas pessoas e aí a gente também entendeu a repercussão que o festival tinha. Para além do que a gente imaginava, até como ele, né, tinha uma rede de pessoas envolvidas e estava além. E aí em 2013 começou o questionamento, as pessoas a apoiar e tem que voltar, e a gente preparou 13 inteiro para que 14 ele retornasse. E foi importante porque não só os artistas, porque muitos artistas ficavam, nossa, precisa voltar, eu sinto falta, mas também até os nossos apoiadores da parte gastronômica, também falava assim, nossa, o movimento que vocês traziam, a ideia que o Feverestival trazia, as pessoas que compartilhavam agregar esse valor, espaço, foi aí que também que deu uma força pra gente de, vamos retomar esse a hora já e é nesse momento estávamos só nós duas, e aí a Cristiane Taguchi e a Mariela foram chegando na chegança. Legal. E voltamos a ser 4. Então, vamos falar de coisa boa. A gente tem algumas imagens de alguns espetáculos que vão ser exibidos ao longo do festival. A gente pode ver as imagens, por favor? E essa é uma apresentação que tá no site de Isso, vocês. Está no nosso site, está no YouTube, no canal do YouTube. É possível acompanhar um pouquinho de... São muitas, né? Como você disse, a quantidade, então são muitas programações, então é possível nesse clipe você ter uma pequena... uma pincelada de tudo um gostinho de tudo que vem por aí. E vocês já pensam alguma coisa para o ano que vem? Durante esse é que vem muitas ideias. Até a gente vindo para cá, a gente já vai observando. Sempre a gente está com um bloquinho durante o festival, que a gente vai anotando. Tem algum que vocês destacam, assim? Eu sei que é complicado, né? Super muito difícil destacar. É muito difícil. Os espetáculos, como a gente teve essa curadoria especializada, que estava com um olhar para isso, eles estão muito... E aí a gente tem, claro, né, tipo, Ensalo BR Trans é um dos espetáculos que foi comentadíssimo, que circulou pelo Brasil ano passado. O Silveiro Pereira foi um destaque, assim. E ele está vindo pela primeira vez para Campinas. O Exílio já é um trabalho da Érica, até da organização há muitos anos. É a primeira vez que está na programação, que tem muito a ver com a temática do festival. E a grande abertura com o Mistério Bufo, que é do La Mínima, que vai estar com a gente na Concha Acústica. É um grande destaque por tantos anos, assim, que eles têm um trabalho muito consolidado. Depois a gente pode destacar um pouco também a programação familiar e infantil desse ano, que está com uma força e com um peso muito grande. As crianças dão um retorno espetacular, né, para teatro. E é muito bom poder ter junto, assim. O Expresso Caracol ele vai acontecer vai acontecer lá no Vila Nova, no Teatro da Paz, então ele também vai poder envolver crianças de diversas regiões de Campinas. Tem aéreo, tem de tudo esse ano. Alguns desses espetáculos vão ser ao ar livre. A grande maioria é gratuita? 80%. A grande maioria esse ano é gratuita, até pelos locais que a gente escolheu e para poder acolher o máximo de público possível. É importante estar atento às capacidades de público, porque como o festival tem esse híbrido de espetáculos com uma aproximação ao público e outros que conseguem acolher um número mais ilimitado, vão ter espetáculos em praça, vão ter espetáculos na Concha, vão ter espetáculos em locais que é mesmo que consegue acolher uma grande quantidade de pessoas. E a gente tem outros que são mais íntimos, em espaços menores, como no Centro Cultural Casarão, como na Sala dos Toninhos, dentro da Estação Cultura. Então a gente está ocupando também diversos locais com diversas características.
né? Então tem toda essa dinâmica arquitetônica, né, do lugar. Porque ele dialoga com locais, então, né, o exílio foi para um local que é possível acolher na Sala dos Toninhos. Outros têm que ir para o Castro Mendes e tem essa relação mesmo de público. Esses gratuitos em sala, em locais fechados, como as pessoas têm que chegar com uma certa antecedência? Começa a ser distribuído senha daí, né, o local, 1 hora de antecedência, sempre 1 hora antes do espetáculo no Casarão, no Centro Cultural Casarão e na Sala dos Toninhos. Aí os outros de sala Maria Monteiro também. No Teatro Maria Monteiro também vai ser gratuito, o infantil no Teatro Maria Monteiro é gratuito. E aí os outros de sala são através de ingressos que já podem ir sendo adquiridos, já estão à venda, são preços populares, tanto para atividades que vão acontecer dentro do Sesc Campinas, como atividades que vão acontecer no Castro Mendes. Então as pessoas já podem garantir esses ingressos para estar junto na apresentação. A gente vai sair para um rápido intervalo e na volta a gente fala um pouco onde as pessoas vão se informar a respeito, como adquirir, quais as salas. A gente volta daqui a pouco com mais Feverestival. Até mais.